Você já ouviu falar numa substância chamada de adrenocrome? Essa substância supostamente teria o poder de rejuvenescer qualquer pessoa. Isso seria então a possível explicação do porquê muitas celebridades, famosos, aparentam não envelhecer nunca. Porém, para você conseguir acesso, para você extrair essa substância, aí a história fica bizarra. Envolve crianças, envolve pessoas e até mesmo seitas satânicas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o polêmico adrenocrome, o elixir da juventude. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Você já deve ter reparado que algumas celebridades famosas parecem não envelhecer, não é verdade? A idade para eles parece só um número. Isso seria porque elas possuem uma genética boa, talvez uma vida saudável, se alimentam bem, fazem atividade física, ou seria resultado de muitos tratamentos cosméticos, cirurgias plásticas? Bom, a gente vai listar algumas aqui para vocês entenderem. Nessa foto a gente pode ver o ator Keanu Reeves. De um lado ele tem 35 anos, no auge do seu sucesso em Matrix, e aí no outro lado ele tem 56 anos. Apesar dele ter deixado a barba crescer, o que aparenta ser uma pessoa um pouco mais velha, mas o fato é que se ele cortar o cabelo e raspar a barba, ele volta a ter 35 anos. Famosa pelo seriado Friends, Jennifer Aniston é outra que parece imortal. Nessa foto ao lado ela tem 21 anos de idade e do lado aí ela com seus 50. Olha só, incrível, né? Gente, eu preciso começar a subir de escada. Bastante gostosa. Sandra Bullock, a eterna Miss Simpatia, também é outra que parece não envelhecer, né? Nessa foto ela tá com 28 anos de idade e na do lado com seus 54 anos. Jennifer Lopez, de um lado 25, do outro 50. 50. Enfim, esses são apenas alguns exemplos, mas a gente poderia ficar aqui por horas. Agora, qual seria então o segredo para você manter essa aparência jovial, mesmo tendo aí 50, 60, às vezes 70 anos de idade? Segundo algumas pessoas, algumas teorias, a culpa dessa fonte da juventude seria uma substância chamada de adrenocrome. Essa substância quase que mágica usada pelo alto escalão da humanidade. Pessoas muito ricas, celebridades, políticos, enfim, só a elite tem acesso a essa substância. É dito que o adrenocrome possui efeitos anti-envelhecimento e até mesmo alguns efeitos relaxantes. A real é que dizem que o adrenocrome ele tem um efeito de rejuvenescimento, não só de anti-envelhecimento. Porém, a maneira de você extrair essa substância, a origem dela, é mais assustadora do que você pode imaginar. Que tal voltar a ser uma gracinha? Bem, eu não sei, filhote. Vamos lá, os primeiros livros falando sobre essa substância glamorizava seus efeitos. É dito que essa substância funcionaria como estimulante, causando uma sensação de bem-estar. Ela possui alguns efeitos parecidos com os efeitos do LSD, só que sem os efeitos colaterais. Essa substância também te daria ali um aumento de sua capacidade cerebral, um aumento do seu foco, um aumento de sua inteligência, um aumento de seu sistema imunológico, uma maior resistência à dor e agora o grande trunfo, né? A grande cereja do bolo e o porquê toda a elite vai atrás dessa substância. Perceba que eu falo sempre essa substância porque só o fato de eu falar o nome dela pode ser algo perigoso. Bom, então o trunfo dessa substância seria o efeito de rejuvenescimento. É por isso que grande parte da elite global parece ter a aparência mais jovial do que 20, 30 anos atrás. E como conseguir essa substância? Primeiramente, não é qualquer pessoa que conseguiria, por mais dinheiro que você tem. Você primeiro precisa ser uma pessoa, além de ter muito dinheiro, ser uma pessoa muito influente, seja no meio artístico, político, enfim. Então vamos supor que você seja essa pessoa muito influente, uma celebridade de Hollywood, por exemplo. Você primeiro tem que ser convidado para uma seita. E como que eu entro nessa seita? Na verdade você não entra, né? Eles te chamam. E sim, meus amigos, a gente está falando de uma seita mundial satânica. Mais ou menos como acontece com a maçonaria. Você não entra simplesmente porque você quer entrar. Você entra quando é convidado. Suponhamos então que você é uma pessoa influente, uma celebridade rica, famosa, e você foi convidado
parece aceita. Agora sim você pode conseguir essa substância. Dizem que você consegue comprar ela também no mercado negro, né, através da Deep Web. Porém é muito difícil e o preço é extremamente caro. É dito que todo esse dinheiro arrecadado com a venda dessa substância é usado para financiar projetos de satanistas do alto escalão. E uma vez que você adquire essa substância, você não pode, em hipótese nenhuma, contar para alguém da onde você conseguiu e nem mesmo falar sobre ela, senão eles vão atrás de você e já era. Bom, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o adrenocrome realmente existe? E a resposta é sim. Ele é um composto formado pela oxidação da adrenalina, ou seja, quando o seu corpo produz muita adrenalina, um tempo depois ela oxida e assim geraria essa substância. E o seu corpo, né, vale a pena ressaltar que ele só produz adrenalina numa situação de perigo, de euforia, de excitação, enfim. Porém, o adrenocrome, ele vai além. Ele só é produzido numa única condição: quando você tem um medo muito acentuado, passa por uma situação de estresse muito grande, pavor, terror, tortura. Quanto maior for tudo isso, mais adrenocrome você produz. Bom, e como que o adrenocrome é obtido? Agora que vem a parte chocante. Em tese, essa substância seria melhor em pessoas jovens, mais especificamente em crianças, e ela seria retirada logo após a morte do indivíduo. Cada pessoa é capaz de produzir no máximo 10 ml de adrenocrome. E por isso ela é tão cara. É dito que para você retirar precisa de uma agulha com uma seringa que é enfiada ali na base da nuca da pessoa, ali na coluna vertebral. Então é puxado com a seringa, isso logo após a pessoa morrer, de uma maneira extremamente violenta, porque assim a pessoa ela liberou muita adrenalina, consequentemente uma maior oxidação da adrenalina, da epinefrina, e aí mais adrenocrome. Vale lembrar que existe uma estimativa divulgada, ou seja, o número real pode ser bem maior, de que mais de 1 milhão de crianças somem todos os anos no mundo. E onde que vão parar essas crianças? Lembrando que essa estatística é a que é divulgada. Bom, essa é a teoria então dessa substância que mais parece uma fonte de juventude. Mas e agora? Será que isso é verdade? Será que isso faz algum sentido? E é nessa hora que eu jogo um balde de água fria em vocês. A verdade é que não seria muito inteligente você extrair o adrenocrome dessa maneira. A substância de fato existe. Bom, primeiro porque a adrenalina, ou epinefrina, como pode ser chamada, ela é produzida pelas glândulas suprarrenais. E essas glândulas suprarrenais ficam próximas do rim. Bom, então por que não extrair o adrenocrome direto da fonte, ao invés de esperar ele cair na corrente sanguínea e se contaminar e tirar ele perto da nuca? Faz muito sentido. Outro ponto interessante de se falar é que o adrenocrome ele é a adrenalina oxidada, certo? Então por que você não compra a adrenalina, que pode ser comprada, né? Ela é fabricada de forma sintética, com as mesmas moléculas, tudo certinho, você oxida e pronto, você tem adrenocrome. E você faz isso de uma maneira legal, sem precisar matar. E olha, a adrenalina ela é inclusive usada para tratar algumas doenças, né? Como por exemplo aí é uma doença aí chamada de anafilaxia. Abre aspas. Anafilaxia é uma reação alérgica aguda, potencialmente fatal, que ocorre em pessoas previamente sensibilizadas quando são expostas novamente ao antígeno sensibilizador. Ou seja, você tem uma alergia muito ferrada a amendoim. Aí você come lá o amendoim sem querer, ou come algum alimento tem amendoim, e você começa a se sufocar e aí você vai morrer. E aí o que eles usam para que você não morra, para que consiga passar, né, esse efeito da alergia, eles usam exatamente epinefrina, ou seja, adrenalina. Ela existe e é receitada inclusive por médicos. Ô Marcelo, mas a gente tá falando do adrenocrome, não da adrenalina. Eu nem entendi um pouco direito. Bom, veja bem, existem meios de você oxidar a adrenalina e aí sim obter o adrenocrome. Um dos meios que eles utilizam para oxidar a adrenalina é com óxido de prata. Enfim, algum professor de química pode te explicar melhor isso aí. E outra, acredite se quiser, mas você pode comprar adrenocrome. Eu gostei, hein? É isso mesmo, tem uma lista de sites que você consegue comprar adrenocrome. E você não precisa ir na Deep Web, iguais essas teorias da conspiração falam. Aqui, por exemplo, eu encontrei num site onde eu posso comprar 25 miligramas por $55. É claro que 10 ml é muito mais do que isso, né? Numa conta rápida aqui daria mais ou menos $22 mil 10 ml. Então é bem caro. Me corrija se eu tiver errado aí na conta de matemática, foi o Murilo que fez, não fui eu que fiz. Você já tinha feito, pô? Não, eu fiz... Não, você que fez essa conta aqui.
Eu falei, ó, eu não sei qual que é, né? Eu falei, ó, 1 ml é blá blá blá, e aí você fez a conta. Tudo errado. Bom, mas enfim, a real é que é caro pra cacete, velho, você conseguir 10 ml de adrenochrome. Mas enfim, basta você ser rico que você consegue comprar, então, né, não precisa fazer coisa ruim aí com criancinha, tá bom? Ah, Marcelo, então você quer dizer que se eu tiver muita grana, eu posso comprar adrenochrome e aí eu vou usar e aí eu vou rejuvenescer? Mais ou menos. Na verdade não, porque não existe nenhum estudo que comprova esse tipo de benefício do adrenochrome. Talvez o máximo que você vai conseguir é alguns efeitos ali parecidos com LSD e só. Para você ter uma aparência mais jovial, vale aquela regrinha clichê. Se alimente direito, faça atividade física, durma bem, não fume, não use drogas e pronto, você vai parecer mais jovem. Isso é mais barato que $22 mil. Isso é mais barato que $22 mil, que convertido para real dá R$1 milhão. Eu não nasci para ser rico. Ou seja, vamos parar de acreditar em tudo quanto é besteira que a gente vê na internet, e agora vai ter um monte de teórico da conspiração que você foi pago pelos Illuminati para poder falar que... Você vai ver. Você tá usando. Você tá usando, né? É coisa de gente besta. Enfim, eu vou deixar listado aqui embaixo um vídeo do Nathanael, do Fábrica de Noobs. Ele fez uma investigação ali de mais de 1 hora, muito mais completa do que essa minha aqui, desmistificando melhor o adrenochrome, beleza? Eu vou deixar aqui o link na descrição, dá uma passadinha lá. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau.